Pai, nós te agradecemos por esse dia, mais um dia que o Senhor tem nos dado, mais uma oportunidade, Senhor, de aprender a tua palavra e que o Senhor nos traga direção em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Já tivemos 2 momentos, né? E falamos acerca de algumas qualificações ou algumas coisas que pertinente ou é a função de um pai: gerar, trazer linhagem, liberar bênção, fazer liberação e também autenticar algo. Esse até então que nós fomos falando, a figura de um pai. Pois bem, eu quero que você abra a tua Bíblia agora em Deuteronômios, capítulo 6. Deuteronômio 6. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teus filhos e os filhos dos teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em cumprir, para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor Deus, teus pais, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Amará, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Agora, abra aí em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Veja só, queridos, eu quero frisar aqui o último verso, que aprendem sempre, mas que jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso daqui é alarmante e preocupante. Por quê? Porque nunca vimos uma geração que aprende. Irmãos, a moda, eu vou dizer que hoje já não é mais nem hábito, é moda escola.
todo mundo faz escola, todo mundo tem uma escola e todo mundo participa de uma escola, seja do que for. Estamos completamente sobrecarregados de ensino, estamos aprendendo sempre, estamos totalmente sobrecarregados de conhecimento, porém, muitas vezes inutilizado no conhecimento da verdade. E esse é o problema. Por que não chegamos? Volto para a palavra paternidade. O pai, esse é uma outra característica, ele é responsável em uma coisa chamada discipulado ou ensinamento. Tira a questão espiritual e coloca a questão biológica. E aí você vai ver que, normalmente, nós vamos ter um pouco de atrito com a figura de um pai. Por que que um pai, geralmente, ele não é muito legal? Se você colocar pai biológico, você vai ver que é uma pessoa que não foi muito legal. Ele pode ser uma pessoa que nós amamos, pode ser uma pessoa que nós temos, mas ele não tem essa cara de legal, né? Porque legal, ele remete a um amigo. Por que que o pai, normalmente, ele não se torna um cara legal, uma pessoa legal? Porque ele está sempre tirando um filho do hábito das emoções para o hábito de uma consciência, ou seja, ele vai arrancar a minha vida do que o meu coração é tendencioso para colocar a verdade. E eu vou colocar aqui, linkando esses dois textos. Primeiro, o texto de Deuteronômio, o Senhor diz, eu estou te dando uma terra, eu estou fazendo você conquistar uma terra, eu estou te dando tudo isso, porém, eu vou precisar que vocês agora peguem todos os ensinos que vocês receberam durante esses 40 anos e quando vocês entrarem na terra, vocês sentam na sala da casa de vocês e vocês inculcam sobre os filhos de vocês. Espera aí, de quem era essa missão? De um pai. Se eu vou inculcar sobre a vida de um filho, então o Senhor está falando para um pai. Pais, vocês vão entrar agora dentro da casa, dentro da terra, e quando vocês entrarem dentro da terra, a primeira coisa que vocês vão fazer é inculcar na cabeça dos teus filhos. Vocês vão escrever nos umbrais das portas, vocês vão atar nas mãos de vocês, vocês vão escrever na testa de vocês, vocês vão fazer com que essa palavra seja cumprida a todo esforço. Isso salvará a alma de vocês, isso salvará a terra de vocês, isso salvará a permanência de vocês. Então, a missão de um pai é fazer com que um filho seja inculcado no caminho da verdade a qualquer custo. Volto para um pai biológico. Meu irmão, por que um pai biológico ele não é legal? Porque ele não vai permitir que um filho ande no engano. Ele sempre vai ser uma pessoa incisiva em falar não. Não é para fazer isso. Não, mas eu quero, não interessa o que você quer. Não vai fazer assim. Você não pode fazer isso, porque isso vai destruir a tua vida. Essa é a figura de um pai biológico. Eu estou colocando aqui na sua maior raiz aqui de paternidade, porque hoje, volto a dizer, a palavra pai está na moda, paternidade espiritual está na moda. Porém, está na moda porque a única coisa que nós estamos é em um conceito, um conceito de escravidão, é do me dar. O pai vai me dar, o pai vai me ativar, o pai. Então a gente sempre pega isso, né? Ativação, transferência de bênção. Ou seja, olha o olhar de um escravo. O pai, eu sou o filho, e o pai sempre vai me dar. Então, eu preciso de um pai top das galáxias para que ele possa transferir tudo para mim. E não, querido, isso daqui é depois. Veja que herança não se transfere para filho imaturo. E eu volto para o último versículo que nós lemos de 2 Timóteo. Pessoas que aprendem sempre, porém nunca chegarão no âmbito da verdade. Então, a questão aqui não é ter paternidade. Por isso que, na aula passada, nós falamos, irmãos, examine.
Examine a tua vida. Porque nós sempre transferimos para, mas o meu pai, mas eu não tenho uma pessoa. Às vezes você tem, mas ele não é a pessoa legal. E um pai nunca vai ser a pessoa legal. Por isso, quando entra na paternidade, são poucas pessoas que criam um relacionamento. São poucas. Por que poucas pessoas que criam? Porque eu vou dizer que não é legal. Só quando a gente é infantil, não é legal estar perto de um pai. Quando já somos maduros, pronto a receber herança, é legal. Por quê? Porque vai ser uma coisa que você não vai tomar muito burdoão, ou burdoada, né? Mas todo filho imaturo, querido, vai levar bordoada todo santo dia. Quem tem filho sabe disso, né? Porque ele sempre vai andar segundo o desejo do seu coração. E um pai, ele é obrigado a tirar o desejo do coração, a infantilidade, as coisas infantis, as ânsias infantil da vida de uma pessoa. Essa é a figura de um pai. Então, por isso, ele sempre vai estar corrigindo, ele sempre vai estar orientando. Volta de novo, quem tem filho sabe disso. Né? O filho lá, naquelas emoções, que legal. Não, não é legal, daqui não é para fazer. Mas eu queria... Não vai, né? Não dá. Isso aqui não é para você, isso aqui aprende, né? Aprende, pelo amor de Deus, né? E essa sempre vai ser uma questão. Por isso que muitas vezes, volto, né, nesse ponto, não é legal. Mas onde eu quero chegar aqui? Veja que Timóteo, ele está recebendo o ensino do apóstolo Paulo, e ele estava dizendo, olha, Timóteo, eu vou dizer algo para ti. Nós vamos entrar em tempos difíceis nos últimos tempos. E o motivo de entrarmos em tempos difíceis será um só. As pessoas, elas serão totalmente levadas a um nível de egoísmo. Veja, irmãos, 2 pontos eu vejo que nos faz sair da verdade e nunca, apesar de aprender, nunca chegarmos ao ponto da verdade. Egoísmo e valores. Esses daqui são os pontos principais de uma paternidade. Ele sempre vai transmitir para você a humildade e os valores. Esses são os pontos que nós vamos precisar, como filhos, aprender de um pai. Valores, Deuteronômio 6, que ele está dizendo, pega os valores, os meus mandamentos, os estatutos, os meus valores, e inculque isso na vida dos teus filhos. Então, valores. Segundo, a humildade. Você vai ver que em Timóteo, em 2 Timóteo, ele está recebendo essa instrução. Olha os valores, olha a humildade. Por quê? Porque nos últimos dias serão tempos muito difíceis, porque as pessoas serão egoístas, avarentas, jactanciosas, amantes de si mesmo, inimiga da verdade, mas amante dos prazeres, desobediente aos pais, desobediente aos líderes. Então, veja que tudo isso é a causa do egoísmo. E eu quero hoje, então, explanar um pouco sobre valores e egoísmo. Né? Eu trabalho com libertação há um tempo. E eu comecei a perceber que, em grande maioria, ou na grande maioria, as pessoas não conseguem chegar em uma plena libertação porque elas não conseguiram alcançar um nível satisfatório de humildade. E aqui entra um ponto. Uma pessoa que não chegou no ponto da humildade, ela nunca vai conseguir ser uma pessoa permanente no ministério. Essa é uma coisa que eu sempre escuto, apóstolo, a minha vida está travada. Eu não consigo entender a minha vida, eu não consigo entender
a minha, como que eu falo? A minha, o meu chamado. Eu não consigo avançar no meu chamado. Eu não consigo, eu não consigo fazer com que o meu chamado seja satisfatório. Eu estou travado, eu estou paralisado, eu me sinto paralisado. Essa é sempre questões que eu escuto das pessoas que a gente ouve. Como destravar o meu chamado? Primeiro ponto, simples, humildade. Porque toda obra de chamado, ele é algo que eu executo para outro. E para que eu possa executar, eu tenho que ser discípulo. E para ser discípulo, eu não posso ser amante de mim mesmo. Eu tenho que morrer e ir para a cruz. Quem não foi para a cruz nunca consegue servir outro sem ter interesse próprio. Entende aqui? Eu não consigo servir ninguém sem ter interesse próprio se eu não morrer. Porque senão as minhas emoções vão estar sempre afloradas. E aí vem o negócio. Ninguém me reconhece, ninguém me valoriza, ninguém faz, né? Eu faço, e eu só tomo chapuletada, né? Ninguém valoriza o que eu faço, gente. Como diz, ninguém me reconhece. Uma das coisas que a gente sempre brinca, né, irmão? O único lugar que vai reconhecer, bom para reconhecer, chama IML, né? Você vai ali é o lugar de reconhecimento, né? Vai ali reconhecer o corpo do indivíduo. Mas, tirando isso, não tem. Então, quando nós falamos de paternidade, o pai, ele primeiro vai ter que arrancar de um filho o egoísmo. Isso daqui é muito claro. Veja aí, pais de filhos, né? O que nós ensinamos nossos filhos? Partilhar, compartilhar, estar junto, andar em unidade, principalmente quando começa a aula, o tempo escolar, né? Aí vem, pai, por que fizeram isso comigo? Não, meu filho, vai lá, você tem que, volta lá, você tem que aprender a lidar com essas coisas, você tem que aprender a perdoar. Mas não quero compartilhar meu brinquedo. Vai lá, deixa o amiguinho brincar, que não sei o quê, aquela coisa toda de criança. Isso daqui é o ABC, né, de uma paternidade. É você ensinar a pessoa a ser uma pessoa que divide as coisas, né? Exatamente. A libertação, ela vem a partir da humildade. Irmãos, pessoa egoísta, para mim, ele não consegue ser liberto. É o que o apóstolo diz. Aprendem, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. E sem conhecer a verdade, nós nunca vamos ser libertos. Pois bem, então eu quero trabalhar aqui com vocês hoje. Só pegar meu material aqui. Sobre essa questão dos níveis de egoísmo. Porque quando a gente fala de egoísmo, a gente só pensa em poucas coisas. Na verdade, a gente tem o conhecimento só de arrogância. E não é, querido. Vamos lá. Como que se estabelece a libertação? Perdão, como se estabelece o egoísmo? Primeiro, o egoísmo, o egoísta, na verdade, ou aquele que cultua o egoísmo, passa a ser um idólatra. Então, toda idolatria é o cunho do egoísmo. Então, entenda, querido, quando nós trabalhamos sobre a idolatria, nós vamos sempre trabalhar sobre o ponto egoísta.
Por quê? Porque um ídolo é aquele que não se rende, porém, ele constrói o seu próprio Deus. Veja só, querido, o nível. O egoísta, ele não se rende a um Deus. E quando eu me rendo a um Deus, é o Deus que eu mesmo criei. Já viu a loucura? Eu crio um Deus e me prostro diante dele. Ou seja, eu só me prostro naquilo que eu mesmo crio. Olha o nível. Então, por que Deus odeia a idolatria? Porque a idolatria é o maior nível de egoísmo que existe. Eu tenho comigo o domínio de todas as coisas, até mesmo da minha adoração. Se o que eu adoro não foi o que eu criei, eu não adoro. Então, esse é o maior nível de egoísmo que as pessoas podem alcançar, é a idolatria. Entendeu aqui? A idolatria é fazer para si mesmo o seu próprio Deus. Então, todo egoísta, ele vai ter ídolos na vida dele. E, normalmente, o seu próprio eu se torna um ídolo absoluto. E aí, ele vai cultivar ou cultuar o seu próprio eu. Ele vai começar a cultuar a sua imagem. Exemplo, mas as pessoas me humilharam. Você está cultivando a tua imagem. Enquanto a tua imagem não for rasgada e perder o valor, você não presta. Para o reino, não. Você presta para esse mundo. Olha a diferença, olha o oposto do reino. No mundo, nós construímos a tua imagem. No reino, você perde a tua imagem para pegar a imagem de Deus em você. No mundo, você ganha valor. No reino, você perde o teu valor para que o Senhor te dê um valor. Eu vou dar um exemplo aqui. Irmãos, eu não sei contra você, como você, mas para mim é mais difícil quando a pessoa fala assim: paga o que você achar que é justo. Eu falo, não, eu não dou valor nas coisas dos outros. Não, fala quanto você cobra. Não. Daí o que você achar. Irmão, para mim isso é mais difícil. Eu prefiro que uma pessoa dê valor àquilo que ela está fazendo do que eu dar valor para aquilo que ela está fazendo. Porque se eu for dar valor para aquilo que está fazendo, para mim sempre vai sair mais caro. Então é a mesma coisa. Se eu luto pelos meus valores, eu vou colocar isso, meu valor. Agora, se eu deixar que Deus dê valor à minha vida, é outra coisa, meu irmão. O valor é outro. O nível de valor é outro. Mas enquanto eu não perder o meu valor, enquanto eu não perder aquilo que eu recebo, que eu taxo como essencial, eu não consigo que o Senhor me dê valor. Então, essa é a discrepância, né? Na verdade, a diferença entre o mundo e o reino. Pois bem, a idolatria, ela então é o ato de nós não conseguirmos sair do centro. Então, não é só ter um ídolo. A idolatria é o nível de orgulho ou nível de egoísmo. Por isso, ninguém consegue ser liberto se primeiro não morrer. E aí, meu irmão, volto para o texto de 2 Timóteo. Aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Você já viu, nossos vizinhos, né? Já viu os vizinhos aí de vocês que já participou de seminário, meu irmão? Já participou de seminário de apóstolo fulano, profeta ciclano, apóstolo beltrano, e de querubim, serafim, quarta pessoa da Trindade, e nunca conseguiu ser liberto? Toda vez está sempre coisado, e já foi, né, já participou aquela coisa, mas está sempre, não, mas eu sinto que eu estou travado ainda, eu preciso de uma pessoa, assim, ele está sempre buscando seminário, não, tem o seminário do Guspe de Jesus, que é isso daí, agora sim eu vou ser liberto, não, aí não foi, não, mas aí tem um seminário
sei lá, das penas, não sei das quem. Não, é agora que o negócio vai acontecer. E não aconteceu. Por quê, irmãos? Porque não depende do que eu recebo. Depende de como está o meu estado de morte. Bem? Quanto mais morto, mais livre. Quanto menos morto, menos livre. É mais ou menos assim que funciona. Então, o egoísmo... Peraí, só um pouquinho aqui, que o meu... Não sei se eu entrei no sistema certo, ele está temporizando. Só um pouquinho. Vou interromper a coisa do negócio aqui, a gente já coiseia. Vou desnegociar aqui, por isso que está dando tempo. Voltamos. Tirou o tempo. Vencemos Cronos, em nome de Jesus. Vamos lá. Como estava tentando pegar a linha de raciocínio aqui de novo, então a questão do egoísmo, né, da idolatria, ela está pautada dentro desse cunho egoísta. Vamos lá. Como que se manifesta esse egoísmo? Como se manifesta... eu quero destrinchar essa questão do egoísmo, né? De como ele funciona. Primeiro, a idolatria. Segundo, o egoísmo, o egoísta, ele vai sempre prender algo nele. Então, ele pode ter esse nível de idolatria às coisas vivas ou mortas. Esse é um ponto muito interessante. Como se manifesta também? Primeiro, é dele. Então, ele não consegue liberar as coisas, ele não consegue deixar as coisas, ele não consegue se desprender das coisas. E isso daqui vai colocar em pessoas, coisas, bens, sentimento. Então, coisas que já passaram, que não vai mais voltar. Tem muitas pessoas que ainda são presas nisso, pelo nível de egoísmo. Eu não aceitei perder isso. Eu não aceitei passar por isso. Eu não aceitei ter que fazer isso. E isso cria uma marca tão profunda na vida da pessoa, que a pessoa, então, ela passa a estar travada naquele lugar, porque ela está manifestando o nível de egoísmo. Ou seja, são os traumas. Por isso o apóstolo Tiago diz, tende por bom ânimo passar por diversas tribulações, ou seja, passar. O egoísta, ele nunca passa. Ele é arrancado dos lugares, ele nunca transita. Ele é como que arrastado dos lugares, porque o egoísta, ele sempre vai entender que as coisas são dele. Então, o tempo é dele, a vida é dele, os bens é dele, as pessoas são dele. Já viu aquelas pessoas que não quer compartilhar amizade? Adolescente, vamos para adolescente aqui. Nós nunca fez isso. Os adolescentes, sabe aquele adolescente? Não, é meu amigo. Você não pode ter outro melhor amigo, né? É só o meu melhor amigo. Sabe aquele negócio? É tomar as pessoas para si. Por isso que muitas vezes, e nós vamos ver um monte de gente paralisada pós-pandemia, pelo tanto de gente que morreu. Eu não admiti ter perdido essa pessoa. Eu não concordo. Pessoas que ficaram frustradas com Deus. Vou colocar aqui, deixa eu abrir um parênteses pelo um tema atual, que é um tema chamado política. Nós cremos na reviravolta, nós cremos no que vai acontecer, eu creio ainda em coisas que vão acontecer, mas você sabia que teve gente que ficou frustrada com Deus? Porque a gente orou tanto, a gente jejuou tanto, né? E porque Deus deixou isso acontecer. Tem gente que fica frustrada. Você entendeu? Eu conheço várias pessoas que ficaram frustradas, que saíram de igrejas, porque ficou frustrado, decepcionado com Deus, porque Deus não ouviu a oração. Então, isso é níveis de egoísmo tão violento, que de pessoas amantes de si mesmo. Então, o egoísmo, ele sempre vai manifestar no níveis de perca.
Pessoas que não sabem perder. Pessoas que só sabem ganhar, que são acumuladores. A maioria dos egoístas, eles serão acumuladores. Por isso sofrerão muito, às vezes, de depressão, ansiedade. Por quê? Porque eles não aceitam perder algo, eles não aceitam passar por algo. Então, eles não se desvinculam de sentimentos agregados ao longo da história, porque isso é meu. Mas, gente, já passou, já faz 50 anos que isso aconteceu. Não, mas ainda eu sinto, sabe? Sinto a falta disso. Gente, para, já passou. Mas ele não consegue se desvincular disso. Outro ponto do egoísta, ele é manifestado no materialismo. Materialismo é um ponto do egoísmo, que é a idolatria disfarçada. As pessoas que não conseguem compartilhar aquilo que tem. A pessoa que não consegue ser, por exemplo, pessoas que não conseguem ser fiéis, pessoas que não conseguem ser liberais, ele está num ponto do materialismo. Mas eu trabalhei. Isso aqui foi fruto do meu trabalho. Amém, querido. É fruto do teu trabalho. Mas a generosidade é algo da vida do reino. Então, se você não consegue se desvincular das coisas que você ganha, vamos para um ponto aqui. Irmão, como está o teu guarda-roupa? Está aquela montoeira de coisa que você compra, e já faz 35 anos que você não usa, mas você, não, mas eu vou usar um dia, deixa aqui. Não, deixa aqui. Deixa aqui que um dia ainda vou usar. Né? Um dia ainda vai caber ainda. Né? Ou não. Ou de tempo em tempo você faz aquele limpa, né? Você faz aquele limpa, assim, simplesmente, não, daqui eu já... Preste atenção, querido, já parou para pensar que a gente usa, vamos colocar assim, camiseta, a gente usa 6, aí depois vai lavando, vai colocando por cima, aí vai ficando aquela leira lá embaixo, assim, que você usa uma vez a cada 5 anos, que você lembra de tirar. Ou seja, se você acumula, eu não consigo liberar, porque ainda... Não, libera. Aprenda a ser um fluxo, aprenda a ser um rio e não um lago. Aprenda a ser algo que flui e não algo que retém. O egoísta sempre vai reter. Amém? Vou emagrecer, isso daí é melhor, né? Um dia cabe. Vamos lá. Mas em nome de Jesus, todo mundo vai ficar fitness. Outro. Agora eu quero entrar, na verdade, dentro de terminologia que eu acho muito interessante, muito pertinente. Vamos lá. O egoísmo, que a gente chama de egoísmo, na verdade, ele tem diversas vertentes. Primeiro, tem uma coisa chamada egocêntrico. Egocêntrico. O que é o egocêntrico? O que tem no seu próprio eu o centro de todos os interesses. Esse é o egocêntrico. O meu eu, ele está no centro de todos os interesses. O egoísta, ele trata apenas os seus interesses. O egocêntrico é o eu em volta dos meus interesses. Então, veja só. Egoísta, eu vou só tratar das coisas que me interessam. O egocêntrico, o meu eu, ele é tão no centro, está tão centralizado, que tudo tem que se virar em torno do meu eu. O egoísta, não. Ele vai fazer, as coisas não flutuam em torno dele, mas eu só me movo naquilo que eu quero. Então, veja só. Vamos fazer a nossa análise. Ponto 1. Você consegue fazer coisas que não vai te render nada, que não vai te beneficiar em nada, que você não vai nem ficar, você nem vai ser visto, você nem vai lembrar de você,
Você consegue fazer coisas para os outros sem ganhar nada em troca? Às vezes fala assim, é lógico que eu consigo. Mas, irmão, analisa bem. Vamos lá. Vamos ser verdadeiro com a gente mesmo. Você consegue fazer isso? Eu sempre, quando eu falo, eu gosto de contar, às vezes, meus testemunhos, porque eu falo dos meus erros no projeto da minha caminhada. Veja só. Quando eu comecei, um dos dons que o Senhor agregou ao meu ministério é o dom de cura. Então, várias pessoas já foram curadas, né? Até mesmo de câncer severos, de enfermidades, de deformações, de coisas realmente assim, uau. Mas eu não ficava sabendo na hora, eu ficava sabendo 5 anos depois, 6 anos depois, que aquela enfermidade saiu. Eu lembro uma vez, uma pessoa estava no câncer terminal, depois de 4 anos, a pessoa fala assim, lembra daquela vez que eu estava não sei na onde, que você orou por mim, né? E eu fui curado, o Senhor me curou. Eu falei, não, mas só agora que você fala, né? E eu entendo o porquê. Hoje, olhando e dando esse estudo aqui para vocês, eu entendo claramente porque muitas vezes o Senhor não permitiu que as coisas acontecessem. E eu vou te dizer por quê. Quando no começo do meu ministério, 15, 16, 17 anos atrás, 17 não, 20 anos de Comodoro, 18 anos mais ou menos atrás, o que eu pensava? Eu já tinha essa palavra comigo de orar pelos enfermos. E eu pensava assim, rapaz, eu vou orar e as pessoas serão curadas. Imagine a repercussão que isso vai dar e a igreja vai ser cheia. Por quê? Porque as pessoas vão ver. Então, no fundo, eu não estava nem aí para o enfermo. Eu estava, na verdade, vendo aquilo que o Ibope ia causar. Eu não tinha essa consciência. Hoje eu tenho essa consciência. Que a minha preocupação não era orar para que a pessoa fosse curada e saísse dessa mazela dela. Eu estava, na verdade, querendo orar para que Deus operasse, e quando ele operasse, olha a repercussão. Imagine, a pessoa foi curada, o paralítico andou, o cego viu lá na igreja do apóstolo, na verdade era o pastor Éder, né? Você entendeu aqui? Esse é um nível de egocentrismo. Era o egocentrismo e o egoísmo. O meu interesse está acima de tudo. Agora, vamos para uma área ministerial. Será que a gente não está buscando crescimento de igreja para que eu possa, no fundo, alimentar um sentimento do prazer do meu eu? Para e pensa aqui. Gente, cuidar de gente dá trabalho. Concorda comigo? Cuidar de gente dá muito trabalho. É muito trabalho, é muita preocupação, é muita coisa. Nenhuma visão lógica. Vamos para a sala de aula aqui. Aluno dá trabalho. Se você for pegar, imagine aqui, chegar para você e falar assim, ó, você vai ganhar 10 mil por mês para dar aula para 5 alunos, e você vai ganhar os mesmos 10 mil por mês para ter uma aula, para dar uma aula com uma sala de 200 alunos. O que você escolheria? Eu creio que, obviamente, os 5 alunos, né? Gente, eu vou ganhar a mesma coisa e o trabalho vai ser menos. Agora, olhe por esse ponto. Será que, se nós olharmos pelo trabalho de cuidar de gente, você fala assim, cara, cuidar de 50 pessoas, 60 pessoas já é um trabalhão. Se eu olhar pelo trabalho, pela missão, será que realmente o pouca gente não seria mais eficiente e, assim, nos daria menos trabalho? Agora, por que a gente quer multidão? É para cuidar mesmo dessas pessoas ou para alimentar o sentido egoísta do sucesso? Ou egocêntrico do sucesso? Você entende que, na nossa cabeça,
Muitas vezes nós queremos algo, não tem nada a ver com o fim daquilo que queremos, mas sim o alimentar o meu anseio de ser alguém. Eu falo isso para ministério. Por que hoje, muitas vezes, nós queremos visualização? A gente quer muito mais do que alcançar o nosso nível de tarefa, mas mais o nosso prazer de sermos bem-sucedidos. Então, o nível de egocentrismo e egoísmo é muito alto. Por isso o apóstolo diz, queridos, os últimos tempos serão tempos difíceis. E ele não estava dizendo isso com o mundo, ele estava dizendo à igreja. As pessoas serão muito egoístas, amantes de si mesmo. Então, primeiro ponto, egoísta. Eu só me movo naquilo que me convém. Segundo ponto, egocentrismo. Eu só me movo naquilo que me convém e se o meu eu for o centro de tudo. Entendeu aqui? Se eu for a pessoa que for o foco de todas as coisas. Se eu for o foco do negócio, se girar em torno de mim. Veja isso, queridos. Será que eu consigo ser um discípulo anônimo? Será que eu consigo fazer algo sem ser visto? Será que eu consigo ser uma pessoa agente 007, agora no bom sentido da coisa? De ter algo, ser algo, fazer algo, sem eu ser o centro. Nesse ponto aqui será que eu consigo ser um bom passageiro? Esse é o ponto. Eu tenho falado isso aqui várias vezes, né? Usei muito esse exemplo nesse mês que passou. Como você se comporta sendo passageiro? Eu creio que você nunca viu isso. Eu vou te contar, você vai ficar, às vezes, até abismado que tem esse tipo de situação. Sabe aquela pessoa que ela não está no volante, ela senta no banco de passageiro e fica assim, tá mais rápido, freia, freia, olha o buraco. Eita, meu Deus do céu. Quem já viu isso daí? Quem já viu o vizinho fazendo? Eu acho que já viu em filme fazendo isso. Você não consegue ficar quieto vendo a pessoa dirigir em paz. Ou seja, do jeito que ela está dirigindo, você não consegue confiar que a pessoa que está dirigindo, ela é um bom condutor. Quem já viu esse tipo de situação? Que não consegue ficar em paz. Irmãos, se você está no volante, você está no volante, você dirige. Se você está no passageiro, você é passageiro. Você só é conduzido. Por que a gente não consegue ser conduzido por paternidade? Por que nós não conseguimos ser conduzidos dentro de uma liderança? Porque eu não sei ser passageiro. Eu só sei ser motorista. Entendeu? Às vezes eu sou até meio bruto com algumas coisas, né? Principalmente quando eu estou dirigindo. Começo a dirigir. A pessoa, você quer dirigir? Eu falo dele, você quer dirigir? Pula para cá. Porque, meu irmão, se eu estou no volante, você confiou a tua vida ali naquele carro. Então, fica quietinho que eu sei o que eu estou fazendo. O pior é quando você está, né, sabendo e a pessoa está sempre dando palpite. Se a gente faz isso com o carro, querido, a gente vai fazer isso com a vida, a gente vai fazer isso com o relacionamento, a gente vai fazer isso com a liderança. Por que muitas vezes... Agora, olha aqui, bota aqui. Quantas vezes um líder falou, você perguntou, o que eu devo fazer? Aí o teu líder disse, você tem que fazer isso. Aí você disse, mas eu não concordo. Eu acho que não é assim, não. Aí aquilo que passa na cabeça de um líder, por que você me perguntou, abençoado? Se você já sabe a resposta e já sabe o que tem que fazer. Quem é líder sabe disso. Agora estou dizendo de líder para líder Marisa, né? Irmão, o raiva que dá de você gastar um tempo de conversa para uma pessoa que te pergunta o que fazer
E quando você fala o que fazer, a pessoa diz, mas eu acho que também pode ser de outro jeito, não pode? Então por que você me perguntou? Por que você quer conselho? Se você já tem o que fazer. Entendeu? Então, preste atenção. O egocentrismo é quando eu não sei ser passageiro. Eu só sei ser motorista. E aí, o egocêntrico, tudo vai ter que girar em torno da direção dele, do eu dele. Ele não consegue ser simplesmente um bom passageiro. Nem em tudo. Próximo. Egotista. O egotista, egoísmo, eu só faço o que me interessa. O egocêntrico, eu só faço o que me interessa e se o meu eu for o centro de todas as coisas, eu tenho que estar em evidência. O egotista, perdão, egocêntrico, né? O egoísta, egocêntrico e o egotista. Eu só falo e penso em mim mesmo. Sabe aquela pessoa que só sabe falar de si mesmo? Principalmente do que sente. Toda conversa vai se resumir no que eu estou pensando e no que eu estou sentindo. Eu não consigo ter um outro ponto, eu só estou olhando para os meus sentimentos. Eu creio que você nunca viu isso. Mas, irmãos, 2 horas de conversa vai se resumir sempre nos meus sentimentos. Não, porque, sabe, eu estou passando aqui por esse momento e eu sinto. Sabe, você não consegue se desvincular de você. Normalmente, esse daqui eu sinto que esse ponto do egotismo, ele é o ponto que mais deixa as pessoas travadas na vida. Eu costumo dizer algo. Quando você começou já a romantizar o seu sofrimento, você já está perdido, irmão. Você já está perdidaço. Sabe uma coisa assim? Por exemplo, várias vezes vocês viram, né, comentar acerca do que eu já passei. De tempos difíceis financeiro, de tempos difíceis ministerial. Mas já passei. Olha, passei por isso, tal, foi tempo que passou. Eu já não vivo mais assim. Mas sabe aquela pessoa que ainda está no problema e ela romantiza todo esse problema dela? Esse problema ficou bonito, não sabe porque a minha vida, ela está tão quebrada e que a minha vida parece até um filme. Sabe assim, você começa a florear o teu sofrimento, isso significa que você está olhando demais para si mesmo e deixando de olhar para o foco, para o destino, para o alvo, para aquilo que você precisa e para aquilo que você tem que alcançar. Então, veja só, eu vou colocar aqui, como que funciona na minha cabeça. Irmãos, eu tenho que chegar em São Paulo. Ponto. Eu tenho que chegar em São Paulo? Então eu vou. Se eu vou de jumento, se eu vou de carro, se eu vou de ônibus, se eu vou de avião, me interessa. Eu não estou olhando para mim. Eu tenho que chegar lá. Se eu vou dormir na estrada, se eu vou ter que fazer jejum, se eu não sei, meu irmão, eu sei que eu quero chegar lá. Quando eu chego lá, eu olho para mim e falo, cara, tô vivo, 3 dores nas costas, minha coluna tá assim porque eu tive que dormir mal, boto no lugar, agora o que eu tenho que fazer? Agora, a pessoa que está olhando demais para os seus sentimentos, ela vai começar a falar assim, nossa, mas eu tenho que chegar em São Paulo. Cara, mas olha meu sofrimento para sair de casa.
como eu estou sofrendo, porque eu tenho que agora andar 2.500 quilômetros. Eu vou parar 7 horas sentado sem ter que levantar, porque a comida que eu vou... Você entendeu? Ou seja, irmão, eu estou olhando demais para os meus sentimentos, olhando demais, eu estou falando demais de mim mesmo, eu estou olhando demais para aquilo que eu estou sentindo, eu estou olhando demais, eu estou floreando demais os meus sentimentos. Então você já é um egotista. Acaba sendo... você criou um ídolo demais acerca do que você está sentindo. Você quer fazer disso algo que te dá valor. Então preste atenção, irmãos. Se você tem o hábito de falar demais de você, dos teus sentimentos, da tua vida, do que você está passando, se da tua boca você vai conversar, por exemplo, sai para conversar, volta para a paternidade com o mentor. Você repare isso. Como geralmente eu classifico algumas coisas. Irmãos, entenda só, eu converso com muita gente, eu recebo mensagens de muita gente. Então, quando eu falo isso daqui, não é que não é indireta e não é nada disso não, mas isso é uma palavra de quem vive, de quem tá vivendo isso, e eu gosto muito de fazer comparações, porque isso daqui vai me levar a ter uma instrumentalidade melhor. Mas de todas as pessoas que eu ouço, das que eu vejo que sempre estão paralisados, é aquelas que sempre vão conversar acerca só de si mesmo. Ou seja, eu quero falar o que está acontecendo comigo. Eu quero falar dos meus sentimentos. Eu quero... toda conversa vai ter o seu sentimento. Veja se nas tuas conversas o teu sentimento está sempre aflorado. Como assim? Eu estou lá, falando da minha dificuldade. Cara, estou com a dificuldade do meu ministério, por exemplo. Estou com dificuldade de romper meu ministério. Aí olha aqui o egotista. Eu estou com dificuldade do meu ministério porque eu me sinto muito cansado. Sabe, eu já estou muito estressado, esgotado da minha vida, porque tanto sofrimento que eu tenho passado. Irmão, então, peraí, você não quer solucionar o teu problema. Você está ali já centralizando as tuas emoções. Então, se a tua emoção sempre está no alvo, se a tua história, o você está sempre ali, isso pode ser um sinal que você já está enrolado no egotismo. Você não consegue se desvincular. E todo nível de ação vai ter um desgaste teu. Não, todo trabalho vai desgastar a tua emoção, vai desgastar a tua saúde, tudo vai desgastar. Não tem como você fazer algo que não desgaste. Não tem como se mover sem gastar. Não tem como se mover se você não vai... eu vou de carro, não tem... você acha que é só combustível? Não, tem desgaste de pneu, tem desgaste de mecânica, tem desgaste de óleo, ou seja, não é só combustível. Então, todo trabalho que você for fazer vai ter algo que está ligado a um desgaste. Então, se você não está disposto a se desgastar, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Isso daqui, irmãos, eu estou dizendo de todo o coração. Não tem pai que te tire do lugar se você é um egotista. Não tem líder, não tem unção que te tire. Eu vou dizer, nem Jesus te tira do lugar. Desculpa lá, às vezes algum vai te escandalizar, mas Jesus tem todo o poder. Querido, sim, ele tem todo o poder. Todo o poder. Porém, ele nunca vai fazer algo que você não quer que ele faça. E o egotista, ele tem um cunho muito masoquista. Esse sofrimento já alimenta ele. Então, ele vai sempre falar do sofrimento. Ele sempre vai exaltar o sofrimento dele, o que ele está sofrendo. E o quanto isso eu ia falar sofrante, né? Quanto isso é sofrido, né? O quanto isso
traz sofrimento, e esse sofrimento alimenta a vida dele. Então, nesse ponto, é o que eu vejo, 90% dos que estão paralisados no egotismo. Porque ele fala demais de si mesmo, ele valoriza demais ele mesmo, ele tem algo demais dele, ou seja, ele está muito vivo, a ponto de não conseguir morrer para Cristo. Agora, veja bem, olhando para Jesus, você acha que Jesus queria morrer naquela cruz? Não, porque ele deixou bem claro, Senhor, eu não quero ir. Eu não quero isso. E Jesus não estava usando um drama, Jesus não estava com o modo drama ativado, né? Vou ativar meu drama agora. Oh, Jesus, eu não quero isso, vai logo, né? Eu não quero. Não. É que nem aquelas pessoas, não, eu não quero ser ungido, vai, unge logo, né? Eu não preciso ser reconhecido, né? Eu não preciso ser reconhecido, mas se alguém não citar o nome dele, sai da igreja, né? Não, esse aí é o modo drama ativado, né? Mas, nesse modo aqui, Jesus não estava com o modo drama ativado, ele estava falando uma sinceridade sincera, eu não quero ir. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do meu Pai. Eu não sou egotista, eu não estou colocando em conta os meus sofrimentos, eu não estou colocando em conta o que eu estou sofrendo. Não estou colocando em conta. Por quê? Porque a minha missão é mais importante do que os meus sentimentos. Ponto. Uma vez eu escutei algo que eu achei muito interessante. Eu sou uma pessoa que gosta muito dessa área militar. E um dia uma pessoa disse assim, sabe qual que é a diferença do bandido e da polícia? O bandido, ele ama a vida dele. A polícia não. Por isso a polícia consegue salvar muitos, porque se for preciso morrer por aquilo, ele morre. Porque a missão está mais no centro do que até mesmo a sua própria vida. Entendeu aqui? O bandido não. O bandido, ele está roubando, ele está fazendo tudo o que ele está fazendo porque ele quer ter uma vida melhor, porque ele está valorizando demais a vida dele, diferente de uma polícia. A polícia não. Irmão, eu vou lá, e se é para arrancar tudo, eu vou arrancar. Se é para fazer, eu vou fazer. E se for para morrer, eu morro ali pelo negócio. É a minha tarefa. Olhando isso para a vida cristã, é a mesma coisa. Às vezes nós nos equivalemos mais ao bandido do que à polícia. Porque eu não estou olhando a minha missão, eu estou olhando a minha vida. Eu vou fazer o ministério, mas e a minha vida? E a minha felicidade? E o meu bem-estar? Querido, isso daqui você já renunciou. Do dia que você falou que aceitou Jesus, tudo isso você já renunciou. Tudo isso você já deixou para trás. Tudo isso ficou para trás. Amém? Esse é o nível de egotismo. Pois bem, e por último, nós temos o ególatra, que esse é quando o eu se tornou o próprio Deus. Esse é o nível, para mim, mais alto e absurdo do egoísmo, assim dizendo, né? Ou da idolatria. É quando o meu eu ele extrapola. Então, o culto a si mesmo já é muito evidente. E aí isso vai fazer com que as pessoas circulem em torno dele. Qual é a diferença do egocêntrico e do ególatra? O egocêntrico,
eu ando em torno de mim mesmo. Mas o ególatra é todo mundo tem que andar em torno de mim mesmo. Entendeu? Eu crio do eu um ídolo. Aí você vai ver agora, olhando isso para a vida religiosa, né? Aí você vai ver aquelas pessoas que se colocaram no topo da pirâmide eclesiástico, onde ele é o faraó e todo mundo tem que fazer o que... Todo mundo tem que fazer lá o que ele quer, né? Ele é o bambambam, bam, bam, ele é o ídolo daquele lugar. Então, esse é o ególatra. Normalmente, o ególatra, ele nunca vai conseguir estar em segundo plano. O ególatra, ele nunca vai ser um bom líder. Nunca vai ser um bom líder. Veja só. Todo ególatra, ele vai ter que andar em torno de si mesmo a tal ponto que ele nunca vai ter sucessor. O ególatra, ele não consegue ter sucessor. Por quê? Porque ter sucessor é imaginar que alguém vai tomar o meu lugar. Agora, meu irmão, se eu sou um ególatra, meu ego vai estar no centro e vai ser o Deus, vai ser o ídolo, como eu vou deixar alguém assumir o meu lugar? Então, a única coisa que me tira do centro é a morte. Entendeu? Então, eu vou ter que morrer, só quando eu morrer, alguém assume o meu lugar. E isso daí já passa a ser uma deficiência, né? Uma enfermidade do ego. Eu creio que é isso, né? Tivemos algumas perguntas aqui. É possível estar preso, né, em egocentrismo? Sim, é possível ter todos esses. É como sair do egocentrismo. Sim, Jezabel, ela manifesta tudo isso, né? Jezabel, ele é o sistema que manifesta isso. Na verdade, querido, uma pessoa para estar debaixo de Jezabel, ela tem que estar debaixo do egoísmo. Nenhum humilde estará debaixo de Jezabel. Porque o humilde, ele morreu. E Jezabel, ela precisa dos vivos. Ela não opera nos mortos. Ela precisa de gente que tem uma ambição muito viva. Jezabel, ela precisa de uma ambição. O que Jezabel faz? É o sistema que alimenta as ambições. Então, por isso que os ambiciosos, elas terão um percentual bem elevado de ser um candidato jezabélico, né? Sim, eu falo a primeira base para uma pessoa estar debaixo de Jezabel é a ambição, que é uma raiz do egoísmo, né? Sim, ganância, exatamente. Porque Jezabel vai negociar. Jezabel, ela negocia. Veja quando Jeú foi lá matar. Ela se emperectou todo para fazer aliança. Jezabel negocia. Cara, joga para o meu time, você continua sendo quem é você. É aquilo que a gente viu na política, né? Eu não quero ser partidário aqui, mas a gente viu isso na política. Como que era? Ah, o partido tal é corrupto, o partido tal é corrupto. Aí depois, estou junto com o partido tal. Não, mas não era corrupto, não era ladrão, não era isso, não era aquilo. Mas vamos negociar. Isso é Jezabel. Negociar. Eu negocio. Você está do meu lado, né? Você pode nem concordar comigo muito, mas você está do meu lado, você não me atrapalha. Então, Jezabel vai fazer isso. Ele vai atuar nesse nível. Tá, como sair disso tudo? O primeiro passo é negar a si mesmo. Por isso que eu falo, querido, às vezes as pessoas estão travadas e elas estão à busca de um pai perdido. E às vezes, querido, nenhum pai
vai dar solução para a tua vida. Por isso muitas pessoas se decepcionam. Eu falo isso, queridos. Várias pessoas já entraram na minha rede apostólica e se decepcionaram. Né? Se decepcionaram. Saíram. Por quê? Porque eles estavam esperando alguém que tirasse eles do lugar. E isso não vai acontecer. Porque, querido, nem Jesus. Gente, Judas andou com Jesus. Ah, mas ele era predestinado. Não, desculpa, eu não sou esse tipo de calvinista. Quer dizer, não me considero um calvinista, né? Nem um arminiano. Eu equilibro o centro de todas as coisas aqui. Então, eu creio que tudo está na vontade de Deus, Deus tem vontade de tudo, mas eu creio que o Senhor deixou o homem com uma autoridade de decisão. Então, eu vejo o seguinte, Judas, alguém tinha que cumprir esse papel, alguém tinha que trair, algum discípulo tinha que trair. E Judas, ele quis ser ele, porque o Senhor deu várias maneiras de fazer. E veja, só depois, no último dia, que o diabo entra em Judas para cumprir a missão. Até então, era Judas, não era demônio não, querido. Ele roubava, ele arquitetava, ele não concordava com Jesus. No último momento que Jesus diz, cara, o que você tem que fazer, vai e faça. Aí diz, e o diabo entrou. Então, naquele momento, Judas ficou possesso. Mas, no meu ponto de vista, até então, era o egoísmo e os valores de Judas. A outra aula eu vou falar sobre valores. Um pouco sobre valores. Então, preste atenção, querido. Às vezes, não é paternidade que vai resolver a tua vida. Você vai entrar em uma paternidade, vai sair de uma paternidade, você vai entrar de outra paternidade, vai sair de paternidade, e a tua vida não vai sair do lugar. Você pode estar com o apóstolo mais uau que existe, você receber a imposição de a pessoa mais extraordinária que existe, e nada mudar na sua vida. Se você, primeiro, não quebrar os teus valores corrompidos, e segundo, tirar o egoísmo, o egocentrismo, o egotismo e a egolatria e o materialismo da tua vida. Nada disso vai mudar. Não adianta, querido. Não existe fórmula mágica, não existe passe de mágica, não existe a varinha do escatim-bim. Nem? Sim. Exatamente. A unção real que quebra. Por isso que ela faz aliança, né? A pergunta, né? Que a unção real é o que é uma arma contra Jezabel? Sim. Você precisa ter uma unção real. Por isso que muita gente vai mexer com Jezabel, ou se aliancia com ela, ou é morto por ela, né? Bem, queridos, tem mais alguma pergunta? Não sei se eu fui claro, não sei se eu fui muito repetitivo, mas isso daqui eu estou falando de 20 anos de experiência, lidando com gente. Bem, e já conheci pessoas que vieram detonado, destruído, e com 2 anos já estavam rompendo de novo. Mas já conheço gente que anda comigo há 15 anos e é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. E está do meu lado, anda comigo, participa. Então, não é os ensinamentos de um pai. Se a gente for pelo pai biológico, quantas pessoas que têm pais fantásticos, mas acham o pai um monstro? Aí eu volto para aquilo que a gente falou. Irmãos, o pai sempre vai ser chato. O pai ele vai precisar tirar isso de nós. E a pergunta é, você está pronta ou você está pronto para deixar um pai arrancar isso da tua vida? Eu vou dizer, você está pronto para um pai jogar isso na tua cara? Que você é tudo isso? Essa é a pergunta de hoje. Essa é a tarefa para a semana. Bem, você está pronto para um pai chegar? Às vezes as pessoas falam, nossa, Deus, o apóstolo é muito duro. Já ouvi isso, o apóstolo é duro demais, cara.
Né? Às vezes a gente olhando assim, fala, o apóstolo é legal. Eu sou legal porque você não convive comigo. Né? Mas quem convive comigo fala, cara, às vezes você é duro, você fala coisas pesadas. Sim, eu falo. Eu tenho uma palavra pesada. Eu tenho uma língua pesada nesse sentido. Porque eu entendi o seguinte, queridos. Se eu não fizer isso, se as minhas palavras não for uma espada, a gente vai ficar aqui só, né, enchendo linguiça. Então a pessoa fala comigo, fala uma vez, fala duas, a terceira vez eu já começo querendo tá errado aqui, se é isso, se é aquilo, se é orgulhoso, se é desse jeito. Eu vou apontando para que você possa ver. Agora, tem pessoas que não suportam. Eles não suportam isso. Se falar, eles não suportam. Nem a gente precisa. Então, pense bem nisso. Pense bem nisso, irmãos. Pense bem mesmo. Se você... Tramontina é porque corte rato, né? É. Vamos lá. Posso usar o termo mãe espiritual? Considero paternidade quando minha paternidade... Sim, tem mãe, né? Mãe e pai. Apesar que no espírito, né? Às vezes vão ter algumas, não quero dizer do lado pejorativo, mas vai ter em lugares que a pessoa tem uma paternidade que é uma mulher. E a paternidade aqui é como espírito, querido. Espírito. Não só a figura de um pai. E espiritualmente dizendo. É um espírito. Então, às vezes, sim. Né? Tem hoje, né, nós vamos ver vários ministérios liderados por mulheres sábias, mulheres que não são amazonas, né, ou seja, aquelas mulheres empoderadas, são mulheres humildes, mulheres quebrantadas, mulheres sinceras, mulheres de Deus, que vai existir, que vai exercer, né, não um lado pejorativo e que vai ter esse espírito de ativação, liberação, confronto. Eu creio. Creio sim. Sim. A circuncisão é exatamente isso. Amém? Então, pense aí, pergunta para você meditar. Você está pronto para ser desnudado da sua alma? Você está pronto para alguém vir e arrancar as suas máscaras e falar quem você é e não se ofender? Se você está pronto, de verdade verdadeira, você vai, então, ter resultado na paternidade. Senão, nenhum pai vai ser bom para você. Pense nisso. Não falar, eu estou pronto, mas porque a hora que alguém vem, puxa a tua orelha, você fica de canto, chateado, magoado, ofendido. Estude de novo, depois eu posto, veja, reveja, remoe essa palavra para essa semana. Que o Eterno te abençoe e que ele possa ativar na tua vida aí as bênçãos dele. Deus abençoe, queridos. Shalom, shalom.